Olá, sejam bem-vindos a mais um Milagres do Livro de Mórmon. Hoje nós discutiremos o milagre em que Alma, o filho, fica mudo. E essa história nós poderemos achar em Mosias, capítulo 27, versículos 8 a 24, e Alma 36, versículos 6 a 24. O milagre. Alma, o filho, e os 4 filhos de Mosias, Amon, Arão, Omner e Imni, decidiram destruir a igreja de Deus. Eles viviam uma vida de iniquidade e idolatria. E devido aos seus dons intelectuais, muitos foram afastados da igreja através dos seus sofismas. Alma, o pai, e muitos membros da igreja oraram fervorosamente para que Deus interviesse, não apenas para que Alma, o filho, e os filhos de Mosias pudessem ser detidos em seu obstáculo à igreja, mas também para que pudessem ser levados a um conhecimento da verdade. Em resposta às orações de muitos, um anjo do Senhor apareceu a essas 5 almas rebeldes e as repreendeu, mais particularmente a Alma, o filho. A presença do anjo fez a terra tremer e os 5 caíram no chão, tremendo de medo. Talvez retoricamente, o anjo perguntou à alma, em essência: Você pode contestar o poder de Deus? Você não consegue sentir como minha voz faz a terra tremer? Você não consegue me ver diante de você? Ele então ordenou à alma ao filho: Vai e não procures mais destruir a igreja. Mosias capítulo 27, versículo 16. Alma ficou incapaz de falar e também tão debilitado fisicamente que teve de ser carregado por seus companheiros aos pés de seu pai, Alma. Quando o pai viu a condição rebelde de seu filho, ele se alegrou sabendo que suas orações haviam sido respondidas. Depois de jejuar e orar para que o menino fosse levado ao conhecimento da verdade, Mosias 27, 14, Alma, o pai, e outros começaram a jejuar e a orar para que Deus permitisse que o menino se recuperasse. Mais uma vez, as orações do Alma mais velho foram ouvidas e respondidas com uma bênção sobre a cabeça de seu filho. Após 3 dias de inconsciência, Alma, o jovem, recuperou as forças e a voz, e ele também recuperou o Espírito de Deus, há muito ausente de sua vida. Alma havia se arrependido e aceitado o Senhor, e nascido do Espírito, e redimido pelo Senhor. Mosias 27, 24. O jovem Alma e os filhos arrependidos de Mosias andaram se esforçando zelosamente para reparar todos os danos que haviam causado à igreja. Mosias 27, 35. Sofrendo eles próprios muitas perseguições, e ainda assim levando muitos ao conhecimento da verdade. Sim, ao conhecimento de seu Redentor. Mosias 27, 36. Panorama. Alma, o filho, e os filhos de Mosias tiveram um encontro transformador com o Senhor, um encontro que poucos na mortalidade tiveram o privilégio de ter. Em resposta à questão de por que lhes foi permitido este chamado ao arrependimento angélico, quanto tantos outros que deixaram a igreja e lutaram contra ela não receberam tal privilégio, Joseph Fielding McConkie e Robert L. Millet escreveram: Primeiro, se todas as almas rebeldes recebessem a visita pessoal de um anjo que assegurasse a realidade do mundo futuro com suas recompensas e punições, haveria pouca necessidade de fé por parte de alguém. Segundo, tais aparições de anjos criaram a tentação de obter um testemunho por meio de comportamento negativo e não por meio da retidão. Terceiro, pode ser que um número apreciável de pessoas tenha tido tal experiência e tenha rejeitado o conselho divino e optado por não se arrepender e, portanto, não temos registro da experiência. Sabemos, por exemplo, que Lamã e Lemuel foram repreendidos por um anjo e que desconsideraram isso. 1 Nefe 3, 29. E não há nenhuma evidência de que eles tenham registrado tais coisas. Quarto,
o Salvador explicou que aqueles que rejeitam o testemunho das Escrituras e dos profetas vivos também rejeitariam o testemunho dos anjos se eles lhes aparecessem. Ver Lucas 16, 31. Quinto, temos o testemunho das Escrituras de que alguns acolheram anjos sem o saber. Hebreus 13, 2. E podemos supor que, em muitos casos, os anjos procuraram desviar os transgressores de seu curso de maneiras não observadas ou menos dramáticas do que esta aparição para a alma e os filhos de Mosias. Sexto, as orações dos justos não podem passar despercebidas. Alma, o pai e Mosias eram homens de grande fé, que sem dúvida imploravam aos céus noite e dia com um pedido de ajuda para salvar seus filhos rebeldes. Nem oraram sozinhos, pois os seus apelos foram acompanhados pelos de todos os fiéis da igreja em Zaraenla e arredores. Sétimo, o Senhor, que pode manifestar seu poder de muitas maneiras, dificilmente se limita a ministrações angélicas ou visões abertas. Muitos tiveram experiências de conversão de impacto espiritual e consequências iguais às de alma, experiências que são o resultado de uma combinação de circunstâncias divinamente planejadas. Experiências de mudança de vida envolvendo coisas como um confronto com a morte, um sermão inspirado, um pai ou parente atencioso ou um líder do sacerdócio sensível. Parece digno de nota que a conversão de alma não aconteceu porque ele viu um anjo. Pelo contrário, somos informados de que foi consequência do jejum e da oração, e por causa do que aconteceu com ele durante os 3 dias de inconsciência. Foi, pelo menos em parte, o sofrimento que ele suportou pelos seus pecados e a sua vontade de aceitar a Cristo que provocou a sua conversão e a sua mudança de coração. Quando a alma, o filho, fala de seu tormento eterno, isso não se refere à duração de seu sofrimento. Em vez disso, faz referência à sua natureza. Assim, Doutrina e Convênios nos informa. Contudo, não está escrito que não haverá fim para esse tormento, mas está escrito tormento infinito. Também está escrito condenação eterna. Portanto, está mais explícito do que outras escrituras, a fim de influenciar o coração dos filhos dos homens inteiramente para a glória de meu nome. Explicar-vos-ei, portanto, este mistério, porque vos convém conhecê-lo assim como meus apóstolos. Fala a vós que fostes escolhidos com referência a este assunto, como se fosseis um, para que entreis em meu descanso. Pois eis que o mistério da divindade quão grande é. Pois eis que eu sou o infinito, e o castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito, pois infinito é meu nome. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus, castigo infinito é castigo de Deus. Doutrina e Convênios 19, versículos 6 a 12. Os nomes de Deus são eterno e infinito. Moisés 1, 3, capítulo 7, versículo 35. Assim, seu tipo de punição é chamada de eterna e sem fim. É chamado assim porque vem dele e não para transmitir a ideia de que não tem fim. Os comentaristas salientaram que o livro de Alma registra que Alma, o filho, foi atormentado com as dores de uma alma condenada por 3 dias e 3 noites. Alma 36, 16. Enquanto Mosias 27, 23 usa a expressão 2 dias e 2 noites. Isto foi visto por alguns como uma contradição entre os dois relatos. Gardner lê os 2 dias e 2 noites como um total de 4, um número particularmente auspicioso na cultura mesoamericana e representativo entre os antigos mesoamericanos da perfeição. Assim, para Gardner, isso pode implicar que Alma experimentou um renascimento perfeito. Contudo, como a declaração no livro de Alma se refere à duração do tormento de Alma e a referência em Mosias se refere à duração do jejum em favor de Alma,
não há contradição óbvia. Alma, o filho, sofreu durante 3 dias, mas sua família e amigos jejuaram durante 2 desses dias. Um texto do livro de Mórmon sugere que Alma e os filhos de Mosias não eram os únicos agitadores de seu grupo apóstata. Embora a história se concentre nestes 5, aparentemente outros se envolveram com eles no movimento anti-igreja do qual os 5 famosos faziam parte. Elementos simbólicos. Um comentarista resumiu a mensagem simbólica abrangente da conversão de Alma ao filho desta forma: Alma tem lutado contra os ensinamentos do Messias expiador que, de acordo com a profecia, morrerá e ressuscitará. Dramaticamente, Alma se torna um símbolo visual de morte e ressurreição espiritual. Como o Messias antes da morte era mortal e sujeito ao mundo, como Alma provou ser, após a ressurreição, o Messias e Alma pertenceria a Jeová. Embora a Alma certamente não tenha ressuscitado como um Deus, a sua tremenda transformação revelou-o como uma nova pessoa, um poderoso defensor da igreja que outrora perseguira. Certamente qualquer tipo ou símbolo pode ser levado ao extremo, inclusive este. No entanto, a ideia abrangente da vida de Alma como símbolo da morte e da ressurreição é atraente. Sobre a natureza da aparição do anjo à Alma e aos filhos de Mosias, Brent Gardner escreveu: o anjo lembra explicitamente à Alma 3 marcadores indubitáveis da divindade: a nuvem, a voz como trovão e o tremor da terra. Cada um desses sinais eram símbolos tradicionais de Deus. A nuvem nos lembra a maneira pela qual o Senhor conduziu Israel pelo deserto após o êxodo do Egito. Êxodo 13, 21 e 22. A voz do trovão é um símbolo comum do divino. Salmos 77, 18, Apocalipse 14, 2. E o abalo da terra era muitas vezes entendido como um símbolo da manifestação do poder de Deus. Salmos 18, 7, 60, 2, Isaías capítulo 2, versículos 19 e 21. Como mencionamos anteriormente, cair no chão é um sinal tradicional de admiração e reverência pelo divino. É também uma manifestação de medo, incluindo medo santo, embora estes jovens tivessem menos medo santo e mais medo do sagrado. Este ato de prostração é tradicionalmente chamado de prosquinesis e evidencia o terror avassalador que Alma e seus amigos estavam experimentando com o aparecimento do anjo. O fato de Alma ter ficado mudo é o símbolo perfeito do que Deus estava fazendo com seu ministério de caos: silenciá-lo. Alma vinha usando seus dons como homem de muitas palavras, Mosias 27, 8, para destruir a igreja e o testemunho de muitas pessoas. Agora, Deus tiraria esse dom dele para que ele não o usasse mais para o mal, devolvendo-o somente quando ele estivesse comprometido a usá-lo para o bem. O número 3 é o número bíblico tradicional para aquilo que é de Deus, ou aquilo que vem de Deus. Assim, quando o número 3 está associado a um ato ou pessoa, a implicação tradicional é que tudo o que está associado a esse número é divino em sua origem ou obras. Por exemplo, há 3 membros da primeira presidência, lembrando-nos simbolicamente de cuja missão eles estão cumprindo. O corpo de Jesus ficou no túmulo por 3 dias, sugerindo que a expiação era a vontade de Deus, um cumprimento de seus planos eternos para Jesus e para cada um de seus filhos, que seriam abençoados por ela. Os 3 dias de inconsciência de Alma, o filho, Alma 36, 10 e 16, também podem ser uma representação simbólica de que Deus estava por trás de seu colapso e de sua conversão. Como aplicação simbólica adicional do número 3, um comentário oferece essa ideia. Estes 3 dias podem ser simbólicos.
Os 3 dias de Jonas no ventre da besta também serviriam como modelo, ligando 3 dias ao tema da salvação. Jonas 1,17. Certamente um leitor moderno, armado com a compreensão da relação de 3 dias com a morte e a ressurreição de Cristo, pode ver um paralelo importante com a alma. Simbolicamente, a alma morre e ressuscita. A repetição dos 3 dias e 3 noites tem um forte efeito dramático e centra a morte e ressurreição simbólica de alma no Messias. Numa nota relacionada, a recuperação das forças por parte de alma também foi vista como um símbolo, uma representação de retornar à vida depois de ser literalmente considerado morto. Para todos os efeitos, alma, o filho, estava morto. Por causa de sua vida de pecado, ele estava espiritualmente morto. Por causa do caminho que ele estava seguindo, sua família e amigos podem ter tido todas as expectativas de que ele herdaria a morte eterna no tribunal de Deus. Contudo, como sugere esta narrativa, Deus o reanimou, trazendo-o de volta à vida espiritual e oferecendo-lhe a esperança da vida eterna. Aplicação e alegoria. Poucos milagres do livro de Mórmon têm aplicações mais óbvias na vida do que este relato da conversão de alma ao filho. A seguir estão apenas alguns exemplos de lições que podemos tirar dessa história milagrosa. Deus não deseja a dor ou o castigo de nenhum de seus filhos, incluindo aqueles que vivem vidas perversas. Ele busca nossa felicidade e, somente por essa razão, ordena nossa obediência a Ele. Contudo, o seu propósito ao ordenar-nos que vivamos de acordo com a sua lei não é que Ele possa nos controlar. Em vez disso, Ele deseja que recebamos suas bênçãos e felicidade. Assim como nosso sistema nervoso nos causa dor quando tocamos algo quente, tudo em um esforço para nos proteger, assim também Deus permite ou nos envia desconforto em nossa maldade na tentativa de proteger e abençoar. Não houve nada de punitivo no que aconteceu com a alma. Foi totalmente uma manifestação de amor, não uma tentativa de forçar a submissão ou a obediência. Deus pode permitir que passemos por provações para nos corrigir e nos trazer de volta a Ele quando nos desviamos. Entretanto, as provações costumam ser uma bênção de Deus, como esta foi na vida de alma, o filho. É importante compreender que as provações vêm de muitas fontes, não apenas de Deus. O elder Neal A. Maxwell destacou: algumas coisas acontecem conosco por causa de nossos próprios erros e pecados, em contraste com o sofrimento causado por sermos cristãos. Pedro faz esta distinção muito bem. Mas nenhum de vós sofra como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido nos assuntos de outros homens. No entanto, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas deixe-o glorificar a Deus nesse sentido. Até mesmo a indecisão sobre ser ou não um crente pode produzir suas próprias provações e tristezas desnecessárias, como observou o presidente Brigham Young. Quanto às provações, porque, abençoados sejam seus corações, o homem ou a mulher que desfruta do espírito de nossa religião não tem provações, mas o homem ou mulher que tenta viver de acordo com o evangelho do Filho de Deus e, ao mesmo tempo, se apega ao espírito do mundo, tem provações e tristezas agudas e intensas, e isso também continuamente. Ainda temos outras provações e tribulações apenas como parte da vida, pois, conforme indicado nas Escrituras, o Senhor manda chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Não estamos imunes aos inconvenientes e dificuldades nem contra o envelhecimento. Este tipo de sofrimento traz consigo desafios reais, mas não nos sentimos isolados. A alma nos informa que depois de nascer de novo, ele sentiu um desejo intenso de que outros provassem as alegrias que ele havia provado. Alma 36:24.
Quando estamos verdadeiramente convertidos a Cristo, também temos o desejo de compartilhar aquilo com que o Senhor nos abençoou. Na verdade, para aqueles que estão totalmente convertidos, é muito difícil manter essas coisas trancadas no coração. Eles se sentem compelidos a compartilhar com outras pessoas a alegria que possuem. Assim como Leí, que depois de provar o fruto da árvore da vida, desejou desesperadamente compartilhar sua bênção com outras pessoas. 1 Nef 8:12. Nibli aplicou esse milagre da seguinte maneira: a experiência de Alma, o filho, e de seus amigos é a nossa experiência. Todos devemos decidir até que ponto vamos levar a sério este ou o outro lado. Ele riu do outro lado e o menosprezou. Ele queria zombar disso e se divertir aqui. A experiência de Alma nos convida a avaliar a nossa própria, até que ponto temos acesso à verdade, mas não a apreciamos. De que forma nos rebelamos contra as coisas de Deus? Em seu comentário de 6 volumes sobre o Livro de Mórmon, Brent A. Gardner extraiu a seguinte aplicação dessa história milagrosa. Dessa história, muitos pais modernos obtêm conforto e esperança. Mosias e Alma, o pai, certamente ensinaram o evangelho a seus filhos. Eles forneceram casas que provavelmente estavam acima do padrão, tanto espiritual quanto materialmente, já que Mosias era rei e Alma o sumo sacerdote. No entanto, ambas as famílias tiveram pelo menos um filho que rejeitou os ensinamentos dos pais e seguiu ideias contrárias às crenças dos pais. Muitos pais modernos passam pela mesma provação. Mesmo quando a conversão milagrosa não aguarda os seus filhos, os pais podem, pelo menos, ter algum conforto em compreender que mesmo os melhores pais não podem evitar totalmente tais desvios da fé. Será que o seu estilo de vida privilegiado desempenhou algum papel na sua rebeldia? Só podemos conjecturar. Nibli, falando um tanto irônico, disse: e observe que os filhos, de nada menos que o grande rei Mosias e o filho mais velho de Alma, se juntaram ao clube do fogo do inferno, o clube dos espertinhos, e rejeitaram completamente o evangelho. Essas crianças eram ricas, sofisticadas e cínicas. Eles estragaram muitas coisas. O arbítrio, em vez da educação, parece ser a sua ruína. Cada um de nós tem arbítrio. Mesmo os pais que são fiéis a seus convênios e que educam corretamente os filhos, ainda podem ter 1 ou 2 filhos rebeldes. Esse é o plano divino. Desejar o contrário seria ficar do lado do adversário na grande guerra nos céus. Como Alma, o pai, cabe a nós confiar em Deus e orar por sua intervenção. Mas, independentemente do que aconteça, se tivermos ensinado fielmente os nossos filhos, não podemos nos culpar pelas suas más escolhas. Numa nota relacionada, este milagre atesta claramente a influência que os pais podem ter sobre os seus filhos e, nesse sentido, a influência que uma ala pode ter sobre uma criança rebelde, se orarem fervorosamente pela intervenção de Deus em favor daquele que está lutando ou se desviou. Como o Novo Testamento nos informa, a oração fervorosa e eficaz de um homem justo tem muito valor. Tiago 5:16. Parece que também se pode tirar uma lição desta narrativa sobre qual é a nossa obrigação se não conseguirmos viver de acordo com o que sabemos ser verdade. Em outras palavras, se formos abençoados com uma segunda chance, como foram Alma, o filho e os filhos de Mosias, devemos fazer tudo o que pudermos para reparar os danos que causamos por nossa inatividade ou por nossa vida desregrada. Na verdade, sempre que pecamos, temos a obrigação divina de fazer tudo o que pudermos para reparar os danos que causamos à igreja, à sua imagem, aos outros e aos testemunhos. Um comentário apontou: há um zelo e uma devoção que acompanham o verdadeiro arrependimento. Se estivermos verdadeiramente arrependidos, devemos nos sentir zelosos em reparar qualquer dano que tenhamos causado e devemos procurar ansiosamente
abençoar aqueles a quem possamos ter prejudicado. Outra mensagem observável nessa história é a realidade de que o pecado traz sofrimento. Quando escolhemos conscientemente fazer o que é errado, certamente fazemos com que Cristo sofra em seu ato de expiação em nosso favor. Mas, além disso, mesmo que nos arrependamos, nós também sofremos por causa das nossas escolhas pecaminosas. Sofremos a perda do espírito por um tempo. Podemos sofrer de vícios. Muitas vezes, sofremos uma perda de respeitabilidade aos olhos dos outros. Também podemos experimentar uma perda de qualidade de vida. Não pode haver pecado sem sofrimento. Aqueles que pecam casualmente procurando arrepender-se mais tarde claramente não veem as implicações de longo alcance das suas escolhas. A diferença entre a alma antes e depois de sua conversão é instrutiva. Inicialmente ele fica irado e não consegue fazer o suficiente para destruir a igreja que ele odeia. Mosias 27, 8-10. Depois de nascer de novo, sua alma ansiava por estar com Deus. Alma 36, 22. E seu único desejo era construir o reino de Deus. A verdadeira conversão tem o poder de mudar a natureza, os desejos, o comportamento, o semblante, as motivações e o trabalho até mesmo do mais vil dos pecadores. Se alguém realmente nasceu de Deus, o Senhor tem a capacidade de realizar uma mudança completa de 180 graus. Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18, 14. Jeremias 32, 27. A experiência de alma ilustra dramaticamente o poder que há em Cristo para carregar os nossos pecados, para aliviar o fardo do pecado das almas daqueles que foram devidamente purificados pelo seu próprio sofrimento, concedendo-lhes uma novidade de vida. Finalmente, esta história nos lembra que quando o Senhor julgar necessário, ele pode derrubar aqueles que desafiam ou atrapalham sua obra. Um exemplo disso é a experiência de Wilford Woodruff, que teve uma interação com um ex-membro da igreja enquanto servia missão em Arkansas. O Espírito do Senhor veio sobre mim como um vento impetuoso e poderoso, e a voz do Espírito me disse: suba novamente e visite o Sr. Aikman, e novamente preste testemunho a ele da veracidade do livro de Mórmon e da obra de Deus. Eu disse a ele que viera prestar-lhe novamente testemunho da veracidade do livro de Mórmon e da obra de Deus, correndo o risco de enfrentar oposição. Ele logo ficou cheio de ira e indignação e se opôs a mim nos termos mais fortes e se enfureceu contra os líderes da igreja. Senti que a casa estava cheia de demônios e de uma escuridão terrível. Eu me senti horrível. Eu não entendia por que o Senhor deveria me enviar para o meio de tais espíritos. Eu me senti muito estranho e minha língua ficou colada na boca. Eu não conseguia falar. Levantei-me para sair de casa. Eu senti, como que fugindo, como Ló fez quando saiu de Sodoma sem olhar para trás. O Sr. Aikman me seguiu porta fora, perto de meus calcanhares, por cerca de 40 metros, sem que nenhum de nós falasse. Eu sei que ele estava me seguindo de perto quando, a cerca de 40 metros da casa, essa sensação estranha me deixou num piscar de olhos. E quando o Sr. Aikman chegou ao lugar onde essa sensação me deixou, ele caiu morto aos meus pés, como se tivesse sido atingido por um raio do céu.